Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu ver aqui, ó. Ok, página 52. Nós estávamos analisando o texto de 1 João 2,16 e vimos a questão da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E fomos para Gênesis 3, né? Já vimos Gênesis 3, né? Então vamos lá, vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Nós vamos ver os três elementos aí mais uma vez: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mateus capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que concupiscência é essa? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos ou soberba da vida? Qual que é aqui? Carne. Só uma observação, quando essa expressão aqui, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus. Isso aqui não é dúvida, tá? No grego é uma afirmação, não é dúvida. Satanás não está jogando dúvida em Jesus. A gente já ouviu algumas pessoas lerem esse texto e dizer: se tu és filho de Deus, é como se Satanás... Mas no grego não é dúvida. Essa expressão aqui, na verdade, é sendo tu filho de Deus, ou porque tu és filho de Deus, tá? Essa era a tentação, ok? Então não é dúvida. Então nós temos aqui a concupiscência da carne, ok? Verso 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos eles dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Qual que é a concupiscência aqui? Oi? A da carne já foi, a concupiscência da carne já foi. Ou é a concupiscência dos olhos, ou é a soberba da vida. Eu vou ler o outro para poder ajudar vocês, tá? O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse... Já acharam aí? Então é soberbo. Então o outro ali é concupiscência dos olhos, ok? Preste atenção. 1 João 2,16 é que nós lemos, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, que há no mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Nós vemos aí que isso está em Gênesis 3. Devagar, né, irmã? Tá, eu segui a orientação da minha esposa. Devagar. Gênesis 3, Mateus 4, em Lucas 4 também, porque é um registro também da tentação de Jesus. Tá? Isto significa que nós somos tentados nestas áreas. Nestas áreas. Estas áreas, elas englobam todo tipo de tentação. Agora, olha só, vá comigo para Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago vai falar sobre tentação, e ele vai nos dar a fonte, tá? De toda tentação. Eu tinha Tiago aqui na minha Bíblia, mas agora acho que não tem mais. É porque às vezes desaparece, né, irmão? Isso, me ajuda aí, professor da escola bíblica que não sabe onde está Tiago. Bom, canta para mim aí, irmã. Começo de Gênesis, né? Só misericórdia. Aqui, Tiago. Tiago, capítulo 1. Só uma observação aqui também. No verso 2 diz assim, ó: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Depois, o texto vai dizer assim, mais adiante:
Deixa eu ver aqui. Verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Provação e tentação é a mesma palavra no grego. Você pegar o grego lá, é a mesma palavra. O que vai definir qual que é o sentido? Porque o que é provação? Provação é passar pela adversidade para o exercício da nossa fé, confiança, dependência. Tentação é um incitamento ao pecado, é a aprovação da nossa fidelidade a Deus. Deu para entender? Tiago usa as mesmas palavras, porque provação e tentação é a mesma coisa. Só que o que vai definir o sentido de provação e o sentido de tentação é o contexto onde essa palavra está inserida. Então, quando a gente lê do verso 2, tá, em diante aqui, ele está falando sobre provação. Adversidade, luta, é a provação da nossa fé, a nossa confiança em Deus. A partir do verso 13, ele está falando de tentação. Ele está aqui instruindo os irmãos, mostrando que Deus não tenta ninguém. Ele está deixando claro aqui no verso 13: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Deus permite ou envia a provação. Ele não só permite, tá, irmãos? Em algumas situações ele realmente envia a provação, tá? Que é, na verdade, o desafio da nossa confiança e dependência nele, para que a gente cresça na fé, ok? Agora, tentação, Deus não incita ninguém ao pecado, ok? Não parte de Deus. Bom, nós já entendemos que é o seguinte: então toda tentação, todo incitamento ao pecado não vem de Deus. Não, a fonte não é Deus. Deus não permite, Deus não envia, tá? Aliás, Deus até permite no sentido de soberania, mas Ele não envia, ok? Agora vai dizer assim, ó, no verso 14: pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou paixão, ou concupiscência. Preste bem atenção, Tiago está dizendo o seguinte, ó, que toda fonte de tentação, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Cobiça, desejo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando que esses desejos, por exemplo, nós vimos na tentação de Jesus, também de Adão e Eva lá, comer, ter conhecimento. Nós já falamos que em si, isso é amoral, não tem nenhuma conotação moral. Agora, quando que se torna imoral? Ou quando que se torna uma questão pecaminosa? É quando esse desejo se torna uma cobiça. Se você for pegar no original cobiça aqui em Tiago, é algo semelhante a um fogo que ele está sendo alimentado, ele está além da sua temperatura normal. Isto é um desejo que está sendo alimentado e que deixou de ser um desejo, passou a ser uma cobiça, passou a ser uma concupiscência, algo que domina, que controla, ok? É isso que Tiago está dizendo aqui. Então nós somos tentados, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, um desejo que ele está assumindo o controle, ele está além daquilo que é normal. Por exemplo, o desejo de comer é pecado? Sim ou não? A resposta é depende. Se comer, o desejo de comer me controla, me domina, virou uma obra da carne,
Glutonaria tornou-se pecado. Então, tudo que vai além daquilo que é normal, então é dentro. Ah, mas e o diabo e o mundo? Tá? Eles são fatores externos que vão potencializar a cobiça que está dentro de nós. Então, preste bem atenção, porque o que acontece? A tendência, geralmente quando nós pecamos, transgredimos, enfim, é transferir responsabilidade. Nós temos que aprender, por exemplo, com Davi. Pequei contra ti somente. Eu pequei. Ah, mas Batseba estava lá, se banhando, nua. Mas eu pequei. A questão não foi Batseba. Foi a minha cobiça. Tá? Essa é uma postura de quem pecou, está verdadeiramente arrependido. Ele não vai transferir responsabilidade, porque ele entende esse princípio de Tiago. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí nós temos aqui, embora eu já tenha falado, eu quero falar rapidamente para vocês, mais uma vez, o processo de tentação. Quando é que eu sei que eu entrei num processo de tentação, isto é, num incitamento ao pecado? Tiago diz assim, ao contrário, verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Primeira coisa, quando esta o atrai. Então, a primeira coisa, quando me atraiu, chamou a minha atenção, mais do que o normal, eu entrei num processo de tentação. A ideia de atrair aqui, no original grego, Tiago usa essa expressão, quando me atrai, é do caçador tentando atrair a presa para fora do seu habitat natural. O seu habitat natural é um lugar de segurança. Então, o que o caçador faz? Ele está tentando tirar a presa do seu habitat natural. Tirando ali, através de uma atração, ok? Ela vai se tornar vulnerável. Você está desenhando aí ou não? Então, a primeira coisa, me atraiu, mais do que o normal. Nunca me chamou a atenção, eu estava assim, passando na mesa ali do meu patrão ali, aquele monte de dinheiro ali, aquela coisa toda, até às vezes eu ajudava a contar, mas naquele dia, do nada, eu passei, nossa, que monte de dinheiro, rapaz. Ah, mas é bastante dinheiro, hein? Será que ele vai usar tudo isso? Acho que não. Rapaz, sabe que eu tô precisando. Acho que ele não vai notar se eu pegar um pouquinho. Atraiu. Iniciou-se o processo de tentação. Nesse primeiro ponto aqui, ainda há tempo de retroceder, ok? Uma atração, aquela coisa toda, né? Você começa a flertar, pensar na possibilidade, tá. Mas olha só, o processo continua. Quando esta o atrai, seduz. A sedução que Tiago usa aqui é uma questão emocional e mental. Nós não temos noção, irmãos, do poder das emoções. Por isso que as emoções nunca podem governar nossas vidas. É uma bênção de Deus as emoções. Maravilha. Mas elas têm que estar no seu lugar. E o seu lugar é submissa à vontade, à decisão, submissa à mente. Se ela assumir o controle, nós estamos perdidos. O que é seduzir? Agora ele está envolvido emocionalmente. Brotou um sentimento favorável. E a sua mente já começa a pensar na possibilidade, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que não é certo. Ok? Então já está envolvendo sentimentos, emoções, pensamentos. Começa já, não é só uma questão de atração dos olhos, não. Agora a mente já começa a se ocupar com aquilo.
Eu já começo a projetar, mas se eu fizer, não, mas, né, se eu, acho que um pouquinho, né, não vai precisar, não vai sentir falta e tal, aquela coisa toda. Não, de repente eu pego e depois eu devolvo, quando eu puder, não vai nem notar, né, aquela coisa toda. Ah, mas também é um monte de dinheiro, tem bastante, né, eu tenho pouco, trabalho que nem um doido aqui, meu salário é pequeno, eu acho que eu vou. Já começou na sua mente, porque a mente é o maior campo de batalha. É ali que nós vencemos ou somos derrotados, não é na prática. A prática é o resultado do que foi trabalhado, projetado e concebido na mente e nas emoções. Tem muita gente que já está caído, pensa que vai cair depois que praticar. Não, Caim já estava caído quando se apresentou diante de Deus, porque Deus disse assim para ele. O texto diz que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Ele já tinha matado Abel no seu coração, ele só praticou depois. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia, porque já pode estar caído. A queda não se dá na prática. Quer ver só? Olha só, aqui nesse ponto se torna mais difícil retroceder. Ainda é possível? Ainda é possível, mas se torna mais difícil. Emocionalmente está envolvido, a mente já está voltada, né? Está toda hora pensando naquela situação. Agora olha só, aqui é um ponto sem retorno. Diz o texto assim, ó, verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido. O que é conceber? Isso, mas concebeu, gerou, está gerado. Eu decidi, vou fazer. Aqui não tem mais volta. Aqui não se arrepende mais. Aqui já construiu todo um fator emocional e mental, que qualquer argumento contra vai ser posto por terra. Eu concebi, vou fazer. Só vou praticar agora. Aqui não tem mais volta. Aqui já pecou. Ele não praticou ainda, mas já. Deu para entender? Aí o seguinte, ó. Aí Tiago diz assim: depois de haver concebido, dá à luz, exterioriza o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte aqui é separação, né? Separação de Deus, das coisas de Deus. Então esse é o processo. Esse é o processo. Então eu tenho que estar atento a essa realidade, não é? Porque enquanto nós estivermos habitando nesse corpo, onde habita o pecado, enquanto nós estivermos neste mundo que jaz no maligno, onde a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nós estamos sujeitos à queda. Qualquer um de nós. Ninguém está livre disso, irmãos. Não se engane. Por mais que a gente esteja andando com Deus, nós ainda estamos sujeitos a uma queda. Por isso que Jesus mostrou o caminho aos discípulos. Ele disse assim, lá no Getsemane, quando o discípulo estava orando, voltou os discípulos dormindo, aquela coisa toda. Me ajuda aqui, Marco, dá um microfone ali para o irmão ali que levantou a mão. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigilância. O que é vigilância? O que é estar atento, estar alerta, né? A irmã Marta citou o texto aqui: desperta tu que dormes, acorda para a vida. E orar. A vigilância e a oração andam de mão dada. Dificilmente alguém que está em uma vida de oração vai cair, mas quem parou de orar já caiu.
A pergunta é: quem já caiu ou quem já cayó ahora tiene en oración y buscando a Dios todos los días, digamos, levantarse de vuelta? Graças a Deus. Amén. Graças a Deus. Aí nós temos, por exemplo, vamos lá para 1 João. Os irmãos entenderam a pergunta ali, né? Ok? 1 João 1, 9. Alguém pode ler para nós? Ok? Se confessarmos os nossos pecados, tá? Tem um texto lá em Provérbios que diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, confessou o pecado, se arrependeu, abandonou, está perdoado, vida que segue. Amém, irmãos? Deus perdoa o arrependido. Alguns irmãos não perdoam, mas Deus perdoa. E aí a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar também no sentido de nós recebermos o perdão pela fé. Perdão você não sente, você recebe pela fé. É o que nós acabamos de ler aqui. Se confessou, se arrependeu, abandonou, está perdoado. Lembra da experiência lá de Davi, quando Natan fala para ele assim: tu és o homem. Ele se arrepende. E aí Natan diz: também Deus perdoou o teu pecado. Só que, claro, ele sofreu as consequências, né? Que perdão é uma coisa, mas vive a consequência do pecado. Nem sempre Deus tira as consequências. Então, o caminho sempre é o arrependimento. O caminho sempre é se voltar para Deus, ok? Diferente do que Adão fez, quando eles pecaram, se esconderam de Deus como se fosse possível. Se nós cairmos, se nós pecarmos, se nós transgredirmos, nós devemos correr para Deus em arrependimento e fé. Amém, irmãos? Pastor, ou seja, hoje a gente vive por a graça de Jesus, né, e misericórdia, mas pensando, né, tipo, alguém que peca, tipo, repetidamente, porque eu penso no que foi o povo de Israel, né, porque eles vinha um rei que seguia, depois vinha um rei que não, e aí pecava. Chega um momento que Deus diz assim: tá, derramarei da minha ira nesta pessoa, ou hasta que venha Jesus. Não, porque nós temos neste caso por a graça e Espírito Santo. Ok, você está falando de alguém que entra numa prática de pecado contumaz, né? Peca. Aqui em 1 João nós temos alguns textos que vão nos dar uma resposta em relação a isso. Vamos lá, 1 João, deixa eu ver aqui, porque essa Bíblia aqui é nova para mim, então eu vou ter que achar o texto aqui. Só vou achar o texto aqui e já falo para os irmãos. Eu acho que é capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 16 e 18. 16 e 18. Então, quem for ler o 16, lê também o 18 para nós. Preste bem atenção nesse texto. 1 João 5, versículo 16 e o versículo 18. João está falando sobre intercessão aqui. Pecado para a morte. O que é pecado para a morte? Segundo o texto que nós acabamos de ler aqui. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Você quer ver um outro exemplo? No Antigo Testamento, depois você lê, profeta Jeremias, por 3 vezes
Deus disse para Jeremias: não ore mais por esse povo, eu já o rejeitei. Pecou para a morte. O que é pecado para a morte? É entrar numa prática pecaminosa e se autoconvencer de que se eu só confessar, Deus me perdoa. O texto sagrado diz que aquele que confessa e deixa. O perdão está condicionado ao arrependimento, e arrependimento é mudança de mente e de atitude. Então, se eu permanecer nas práticas, eu estou indo para essa direção. Pecado para a morte. Sabe que o que realmente me impressiona de forma negativa no meio da igreja, quando eu falo igreja, é que muitas pessoas pecaram para a morte e continuam exercendo suas funções, continuam vivendo a sua vida cristã como se nada tivesse acontecido. E o que é pior, boa parte da igreja, não, mas Deus perdoa, nós não temos que condenar. Deus ama. Nada disso aqui anula o amor de Deus, irmãos, muito pelo contrário. Eu já tive a triste experiência de estar orando por alguém e ser ministrado claramente: não ore mais por ele. Ele pecou para a morte. E eu chamei essa pessoa e falei. Sabe o que ela me disse? Eu sei. Os atributos de Deus revelam o ser, a pessoa de Deus, mas eles não são frações, divisões da pessoa de Deus. Por exemplo, às vezes Deus é mais misericordioso do que justo. Não existe isso, irmãos. Ele sempre é misericordioso e sempre justo, na mesma medida, em todo o tempo. E por isso nós devemos levar em consideração o caráter de Deus e aquilo que a Bíblia diz. Quer ver um outro texto? Está dando para entender aí? Isso aqui são questões muito sérias, irmãos, muito sérias, sabe? Que infelizmente boa parte desconsidera em nome de um amor que não é bíblico. Não é bíblico, tá? Um amor que é atribuído a Deus, que não é o amor de Deus. Uma vez eu estava conversando com alguém que chegou para mim e disse assim: não, olha só, eu tive uma situação aí com a minha esposa e tal, a gente discutiu, tá, não, eu não quero mais, pastor, não quero mais, acabou, já era. Eu disse: mas tu vai separar da tua esposa? Sim, eu vou me separar dela. Mas tu sabe que se tu separar dela nessa condição, tu não pode casar mais, né? Porque ela não cometeu adultério. Que é a única condição para separar e tu poder casar. Se tu está rejeitando ela, tu está expondo ela ao adultério, e se tu casar e quem casar contigo comete adultério. Ah, não, pastor, Deus entende, Deus é misericordioso, vai me perdoar. Não, tu está cometendo um pecado contumaz, tu está sabendo que tu está pecando, não está pecando por ignorância. Uma coisa é tu ser tentado, outra coisa é tu cometer o pecado deliberadamente. Tu sabe que é pecado e vai pecar. E mesmo assim ele fez, irmãos. Separou, casou. Está feliz da vida aí. Está no ministério. E Deus o livre se alguém falar que está julgando o irmão. Essa é a mentalidade que muitas vezes que rege a grande maioria das pessoas na igreja. Não é a palavra de Deus. É o sentimento, as emoções, um Deus passional, sabe? Isso não tem nada a ver com Deus, irmãos, e nem com a palavra de Deus. Isso aqui é coisa séria. Por isso que naquele dia Jesus disse assim, no final do Sermão do Monte: muitos naquele dia vão chegar e dizer: Senhor, em teu nome eu fiz, eu preguei, eu curei, libertei. E sabe o que Jesus vai dizer? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós
que praticais a iniquidade. Não tem choro, irmãos. Não tem choro. Então, assim, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e dizer o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, o que eu acho, que fulano, não, mas... Não, o que é Bíblia? Eu abri a Bíblia. Abri e mostrei, está aqui, ó. Não, mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é maior, pastor, do que a lei. Sabe, esses conceitos assim, irmãos, que às vezes vêm até do púlpito, né? Porque muitos ainda pensam que o maior atributo de Deus é o amor. Então, todos os demais atributos, né? O amor supera todos eles. Não, irmãos. Se existe algum atributo que é maior do que o outro, o único atributo na Bíblia que é repetido 3 vezes é a santidade de Deus. Nenhum outro atributo. Você não vai ver nenhum querubim e serafim dizendo amor, 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 amor. Não. Misericórdia, misericordioso, misericórdia. Não, é santo, santo, santo. E isso faz toda a diferença, irmãos. Pastor, eu justo estava pensando nisso, porque em seguida que o senhor disse isso, eu lembrei que eu lhe comentei que são aqueles que vão ficar. Aí eu penso assim, como que Jesus vai dizer para eles, apartai-os, eu não os conheço, se nós vamos ir ao encontro de Jesus? Em que momento vai acontecer esse apartai-os, eu não conheço? Ou simplesmente vai passar esse em momento espírito? vai ser no grande trono branco. Anos do milênio. Isso. Vai ser lá, nós vamos estar lá para ver. Só que nós vamos estar do lado, espero, né, irmãos? Porque o bicho pega, né, irmão? Hebreus capítulo 6, só para terminar aqui, tá? Só para terminar aqui, Hebreus capítulo 6. Pastor, Pois não? o senhor falou desse evangelho, essa Deus é amor que está sendo pregado, né? E eu ouvi uma amiga minha, ela não é aqui do Rio Grande do Sul, né? Ouvi uma amiga que me falou, é uma igreja em células fora daqui, e convidaram ela para liderar é uma igreja grande, bem conhecida. Ela foi convidada para ser líder de uma das células. E a instrução que ela recebeu foi assim: tu só fala de amor, tu só fala das bênçãos e da promessa de Deus, o resto é com a gente. E eu fiquei muito chocada. E algo que vem do altar. A minha pergunta é: como ficam essas pessoas que estão ouvindo isso, que vem de uma autoridade que para eles é um modelo de autoridade trazendo um conceito? Como é o Espírito Santo que vai trazer convicção? Eles vão assumir uma responsabilidade por aquilo que está sendo ensinado de maneira errada, porque para ele é verdade? Sim. É uma boa pergunta. Vamos por parte. Primeiro, quem ensina isso, maior responsabilidade tem. Quem muito é dado, muito será exigido. Ponto. Ok? A nossa responsabilidade aqui está instruindo vocês. Então, quem muito é dado, muito será exigido. Por isso que vai haver níveis de sofrimento no inferno. Então, tem quem está ensinando errado, quem está ensinando que não, dizendo que a Bíblia não diz, a maior condenação terá. Segundo, as pessoas que ouvem, elas são responsáveis por aquilo que elas ouvem a partir do momento que elas têm o entendimento e a compreensão e buscam essa verdade. Por isso, o que acontece? Você não pode depender somente de quem lhe ensina. O seu crescimento espiritual, o seu crescimento no que diz respeito à palavra de Deus, ao caráter de Deus, primeiro, é responsabilidade sua, em primeiro lugar. Deus naquele dia não vai chamar quem lhe ensinou. Ele vai perguntar para você, o que você fez com a Bíblia que eu te dei? E o que vocês fizeram quando vocês ouviram isso? A palavra de Deus diz, irmãos, que nos últimos dias as pessoas vão se cercar de mestres, segundo as suas paixões, como que sentindo coceira nos ouvidos. Por isso Paulo disse para Timóteo: prega a palavra insta, a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então a responsabilidade não é só de quem fala, é de quem ouve também.
Opa, o exemplo dos de Bereia. Paulo pregou para eles e eles foram conferir o que Paulo estava dizendo, irmãos. Então é o seguinte, ó, não fique sentadinho aí só ouvindo, e porque fulano falou, porque Beltrano falou. Confira, você tem uma Bíblia, você tem um Espírito que habita na sua vida. Muitas pessoas que estão buscando os pregadores coaches. Por quê? Porque eles te amaciam, eles não te confrontam com a palavra. E a gente que é confrontado aqui com a palavra, por isso que a gente traz a Bíblia no culto. Abre e lê. E vê se o que está pregando lá em cima condiz com o que diz a palavra, como o senhor falou agora. Mas eu vejo muitas pessoas buscando aquele que senta no banquinho com a luzinha, que te confronta, que fala do amorzinho, que fala, mas não te confronta com a verdade, ele te amacia. Sim, a pregação coach, na verdade, ela emergiu da verdade da teologia da prosperidade. Vocês perceberam que a teologia da prosperidade ela não está em voga hoje, né? Hoje é a pregação coach. A teologia da prosperidade, ela dava ênfase no sentido de você enriquecer para viver aqui na terra, usando o nome de Deus. Paulo vai dizer que aqueles que têm Cristo só para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia não é contra a prosperidade, ela ensina a prosperidade. Ok? Passando do ensino da prosperidade, veio o evangelho coach. O que é o evangelho coach? Ele é o homem no centro. Não são mais as riquezas, é o homem no centro. É as necessidades, as carências humanas, usando a palavra. Seja feita a minha vontade e não a tua. Entendeu? Então assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, irmãos, ó. Nós selecionamos, né, pregadores, enfim, tá? E nós fazemos isso a partir do nosso nível espiritual. E a minha maturidade espiritual que seleciona quem eu vou ouvir. Eu gosto do fulano. Aliás, pastor, vamos um banquinho para nós aqui, uma luzinha no centro, aqui a gente senta. Aí abre a Bíblia. Tem um pregador que ele disse assim, ó, irmãos, ele lê o texto assim, ó, abra sua Bíblia, por exemplo, vou dar um exemplo. É muito famoso aí. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso 5, ele lê do verso 1 ao verso 5, agora fecha sua Bíblia que nós não vamos voltar mais para lá. E não volta mais para o texto, irmão. Acabou. Quem leu, leu, quem não leu, não lê mais. Só que, nesse lugar, onde isso é feito, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. Não se divorcia Jesus e a sua palavra. Não se divorcia o Espírito Santo e o seu mover e a sua palavra. Não existe isso, irmãos. Vamos voltar. Deu mais ou menos para responder, ok? Hebreus capítulo 6 diz assim, ó, a partir do verso 4. Hebreus 6, do 4 em diante, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Deixa eu ver um outro texto aqui também. Aqui está falando daquele que é impossível renovar por arrependimento, porque ele se condicionou numa prática pecaminosa que ele não se arrepende mais. Ok? Agora, olha só.
o que o autor dos Hebreus diz o seguinte, ele compara o coração aqui com a terra, olha só, ele diz assim, ó, verso 7, porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela, produz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Ele está falando de pessoas aqui, 2 tipos de pessoas. Esse é o primeiro tipo. Segundo, verso 8, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e do seu fim será queimada. Aquela pessoa que recebe a palavra de Deus e a cultiva, deixa ela ser trabalhada no seu interior, ela vai produzir plantas boas, ok? É o que o texto está dizendo. Agora, aquela pessoa que recebe a palavra e a palavra não é cultivada, ela vai produzir erva daninha. Quando foi que aonde que a gente lê pela primeira vez esta expressão aqui, ó? Produz espinhos e ervas daninhas. Em Gênesis, depois da queda, a terra produziu. Então está falando aqui de uma pessoa que recebe, mas ela não cultiva a palavra. Então ela está trilhando, ela está calçando o seu próprio caminho para a destruição, para não se condicionar mais para o arrependimento. O que nos condiciona ao arrependimento? A graça divina através da palavra de Deus. Quanto mais eu me expor à palavra de Deus de maneira sincera, mais o meu coração se mantém quebrantado. O contrário também é verdadeiro. Por isso que também em Hebreus, lá no capítulo 4, o autor vai citar um salmo que ele diz assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então a dureza de coração é algo que a gente programa, a gente decide. É um processo. Ninguém acorda pela segunda-feira de manhã e diz assim: hoje eu endureci meu coração. Meu coração está duro. Não, irmãos, é um processo. Você vai ouvindo. Ouve de novo. Não é para mim. Ouve mais uma vez. Isso aí já ouvi, já sei. Ouve e faz o contrário. Vai endurecendo. Então não é da noite para o dia. O quebrantamento também, a contrição, o arrependimento, eu vou ouvindo, vou trazendo para a minha vida, vou para a oração, choro, Deus me ajuda. Senhor, eu ouvi hoje, mas não estou nesse nível aí, meu Deus, me ajuda, tem misericórdia. Busca ajuda, lê palavra, lê livro, se aconselha. Quer dizer, ele está cultivando a palavra que ele está recebendo e está mantendo o seu coração quebrantado. Entendeu? Não. Ok? Então nós temos esses 2 tipos de pessoas aqui dentro. Aqui dentro. Nós temos esses 2 tipos de pessoas. O sermão de Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, comparou-ei ao homem prudente. Aquele que ouve e não pratica, né? É o imprudente, o tolo. Os 2 estão ouvindo o mesmo sermão, a mesma palavra, mas a atitude é diferente. A disposição em relação à palavra é diferente. A resposta, que nós estamos insistindo muito nessa questão aqui, a resposta que é dada à palavra ministrada, à palavra lida, a palavra ouvida, é diferente. Então a resposta que eu der à palavra é o que vai ser produzido no meu interior, é o que vai estabelecer o meu estilo de vida e que vai definir o meu destino. Destino não é sorte, irmãos, é uma construção de obediência ou desobediência à palavra de Deus. É simples assim. Temos tempo aí ou não? Que horas são? 8 minutos. Eu nem voltei para a revista. Perceba que ele está crucificando Cristo de novo. Por que ele está crucificando? O que levou Cristo à cruz, irmãos? Os nossos pecados. Então o texto está dizendo que ele está pecando de novo, e de novo, com a ideia de que Cristo vai morrer por ele de novo. Cristo morreu uma única vez, não morre mais.
Fui olhar no original, em Hebreus 6:8, que nós lemos sobre os espinhos e abrolhos, né? Aí no original ele fala planta selvagem, espinhosa, nociva para outras plantas. Isso. Quer dizer que não é só para ele, né? Ele acaba contaminando outras pessoas. Exatamente. Muito boa observação e colocação, exatamente, que é a mesma ideia lá de Gênesis, né? Então, se essas ervas ali não forem arrancadas, elas vão contaminar as ervas boas e vão matar, ok? Mas tinha outro texto aqui em Hebreus que eu precisava ler para vocês, que eu não estou achando aqui, que é justamente sobre essa questão da prática, né? Bom, não vai... Vamos ver aqui. Aqui eu não vou achar, não é de jeito. Eu li um outro texto que ele fala sobre uma prática constante também. Opa, obrigado, Leandro. Lê para nós aí, por favor. Hebreus capítulo 10. Deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É esse? Esse mesmo. Perceba aí a expressão, porque se vivemos deliberadamente no pecado, não resta mais sacrifício. Acabou. Essa ideia de sacrifício aí não tem mais arrependimento, perdão, ok? Então, a pessoa se condiciona a isso. Não é que Deus não queira perdoar, irmão. Não é que Deus não possa perdoar. Aí a gente olha para a palavra de Deus e vê que Deus, a soberania divina e o arbítrio trabalham juntos. Eles não se opõem. Deus dá o arrependimento e eu respondo. Mas eu me condiciono a me arrepender ou não, irmãos. Também. Porque se é uma ação da graça, eu não posso ser passivo. Eu tenho que responder essa ação. Então, aquele que deliberadamente não tem mais sacrifício. Daí a necessidade, né, de estar sempre voltado para Deus. Identificou o pecado, identificou a transgressão, ouviu a palavra, disse, é para mim, então eu vou para a oração. Ainda que no começo você diga assim para Deus, como eu já fiz, Senhor, eu sei que eu estou pecando aqui, não quero deixar esse pecado, tenho prazer nele, gosto dele, amo ele, mas me ajuda porque eu sei que é contra ti. Você nunca fez essa oração não, irmão? É que eu estou no outro nível, né? Eu estou mais baixo, entendeu? Mas eu faço, às vezes, Senhor, eu não quero deixar não. Gosto dele. Mas é contra ti. E um pecado chama outro pecado. E outro pecado chama outro pecado. E outro pecado chama outro pecado. E aí estou cheio de pecado. Entendeu? Por que você não fala para Deus que você quer pecar e tem prazer nele? Essa é uma verdade, o que ele está vendo no nosso coração. Pecado não é só decisão, é prazer, é satisfação. Ou não é, irmãos? Não, pecado é ruim, pastor. É horrível. É terrível. Mas eu peco por quê? Porque a carne é fraca, né? A carne é fraca para as coisas de Deus, irmão. O pecado era forte. Porque o pecado dá prazer, ainda que momentâneo, irmãos. Entendeu? Então eu não posso pedir para Deus, buscar em Deus somente... nós já fomos libertos do poder do pecado, amém? Nós somos libertos da culpa do pecado, amém? Condenação, tá? Estamos sendo libertos da prática do pecado, amém? Santificação. Seremos libertos da presença do pecado em nós no corpo glorificado, amém? Mas também nós temos que pedir para que Ele nos liberte do prazer do pecado. Por isso que o maior mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Quando Deus for o nosso maior e suficiente prazer, nenhum pecado vai nos prender.
Você já percebeu que as nossas práticas pecaminosas estão intimamente ligadas às nossas carências, às nossas fragilidades, às nossas debilidades, situações mal resolvidas? Por isso que eu tenho que me resolver em Deus. Não nas minhas paixões, não nas minhas necessidades. Elas são legítimas, são verdadeiras, mas Ele supre cada uma delas. Ele é o único que supre cada uma delas, sem exceção. Mas se eu deixar qualquer necessidade sem ser resolvida em Deus, era uma porta de entrada para a tentação. Eu tenho que resolver isso em Deus. Feche seus olhos. Fale com Deus. Pai, nesta noite, nós somos agradecidos a Ti por Tua presença em nós e neste lugar. Nós somos agradecidos por manifestar Tua presença, nos conduzindo, Senhor, no culto de oração, nos conduzindo nesta escola, Senhor, nos instruindo, nos ensinando, nos confrontando, Senhor, nos santificando, através da Tua palavra, pela ação poderosa do Teu Espírito em nós. Nós lembramos aqui da oração do Senhor Jesus Cristo: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pai, são dias difíceis, são dias trabalhosos. Mas também são dias de derramamento do Teu Espírito. Nós Te pedimos nesta noite, Senhor, como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Um coração quebrantado e contrito não rejeitarás, ó Deus. Concede-nos a graça da sinceridade, da transparência, da integridade diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra. Que ao ouvirmos a Tua voz, Senhor, ao invés de endurecermos o nosso coração, Senhor, venhamos a nos render, ó Deus. Ainda que isso nos custe, ó Deus, uma alegria e um prazer temporário, Senhor, mas que tenhamos a humildade e o quebrantamento, a graça, Senhor, ó Deus eterno, de optar pela alegria eterna. Que o Senhor seja tudo em nós, tudo para nós. Que todo o nosso ser, ó Deus, pertença única e exclusivamente a Ti, Senhor. Que Tu sejas o nosso maior amor, ó Deus. Que todo prazer e satisfação, Senhor, esteja única e exclusivamente em Ti, Senhor. E que a Tua graça, Senhor, nos capacite a usufruirmos de cada uma das Tuas bênçãos, sem que estas tomem o Teu lugar em nossas vidas. Que nada e ninguém, nos céus, na terra, no mundo visível e invisível, Senhor, tome o Teu lugar em nossas vidas, senão o Senhor. Aquece o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a nos levantarmos e nos deixarmos ser despertados, porque já vai alta a noite, vem raiando o dia, Senhor. Que venhamos, ó Deus, nos revestir das armas da luz, ó Deus, e não dispormos nada para a carne, mas nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Nós Te rogamos esta graça, Senhor. Ó Deus eterno, são dias tenebrosos, em que muitos se cercam de mestres segundo as suas paixões, sentindo coceira nos ouvidos, rejeitando a sã doutrina. Mas ainda há um povo, Senhor, que tem fome e sede de Ti. Ainda há um povo, Senhor, que como os nossos irmãos de Bereia, Senhor, recebem a palavra com toda avidez. Ainda há um povo, Senhor, meu Deus, que tem fome e sede de Ti, Senhor. Que pela Tua graça façamos parte dos mesmos, ó Deus, e vivamos essa realidade para o louvor da Tua glória. Obrigado porque em Ti, Senhor, sempre há perdão e reconciliação mediante arrependimento. Dá-nos um coração quebrantado, contrito, sincero,
abertos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta, coloque no gasofilácio.